paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra do Senhor. A palavra que restaura, que liberta, que salva. A palavra que dá direcionamento a mim e a você. É a palavra que tem direção em qualquer situação. Desculpa, eu tenho uma alergia na garganta. Quando eu falo um pouquinho, começa essa irritação. Mas Deus é bom. Não é isso que vai fazer eu parar de falar da palavra do Senhor. Porque a palavra é minha vida. A palavra é uma bússola para a minha vida e para a sua também. Amém? Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Estamos no livro de Mateus, capítulo 25, do 14 ao 30. O título é Valorize o que Deus te deu. Faça a vontade dele com ordem e decência, e aquilo que ele colocou na tua mão, honre para a glória dele. O 14 diz o seguinte: Jesus continuou: o reino do céu será como um homem que ia fazer uma viagem. Ele chamou seus empregados e os pôs para tomarem conta da sua propriedade. O Senhor tem colocado algo do reino dos céus na sua mão e na minha, para que a gente tome conta dessa propriedade. O que é essa propriedade? É a família, é a palavra, é a obra que Ele colocou na sua mão. Valorize, para que você não perca e depois não se arrependa, para que você não perca e depois não tenha mais jeito. Valorize a obra, o que Deus colocou na tua mão. Ele deu dinheiro de acordo com a capacidade de cada um. Ao primeiro deu 500 moedas de ouro, e ao segundo deu 200, e ao terceiro deu 100. Então foi viajar. Tem coisas que valem mais do que ouro, do que prata, que é a presença do Senhor, que é fazer a vontade dele na terra. O dinheiro que ele dá a mim e a você é confiança, é livramento, é paz e direcionamento. Valorize isso. Não tem dinheiro que pague isso. Glória a Deus. O empregado que tinha recebido 500 moedas saiu logo, fez negócio com o dinheiro e conseguiu outros 500. Quando a gente faz discípulo para Deus, a gente é um bancário, um dono de um banco na presença de Deus. Esse dono ou esse gerente é para administrar aquilo que o Senhor colocou na sua mão e na minha. Fazer dinheiro, fazer discípulos para Cristo, fazer a obra crescer, ser bênção onde chegar. Ah, Beta, eu não tenho chamado de pregar. Você tem de pregar com a sua vida. Você tem o chamado de louvar, louve. Faça a obra em casa, na igreja, onde você chegar. Mas valorize o que o Senhor colocou nas tuas mãos. Esse rapaz aqui já foi trabalhando. Isso aqui é um exemplo, é um ensinamento para mim e para a tua vida em todas as situações. Deus coloca algo na sua vida e você fica cego ou cega. Temos que pedir a Deus para tirar as escamas dos nossos olhos. Porque quando Ananias orou por Paulo, as escamas caíram. E ele viu quanto mal tinha feito a obra do Senhor. E às vezes a gente está tão cego por coisas tão banais que não valoriza a obra, que não valoriza a família, que não valoriza aquela amiga, aquela pessoa que está perto de você. Isso aqui hoje, Deus falou muito ao meu coração. Valorize o que eu tenho te dado. Valorize o que Deus tem te dado. Do mesmo modo, o que havia recebido 200 moedas, conseguiu outras 200. Veja que essa segunda pessoa conseguiu ter 200 moedas. Quer dizer, trabalhou. Enquanto seu patrão foi embora, ele ficou trabalhando. Nosso patrão é Jesus Cristo. Nosso patrão é o Pai, é o Filho e o Espírito Santo. A gente está fazendo a obra com ordem e decência, a gente está valorizando, a gente está levando a palavra, a gente está amando e perdoando.
Porque isso é fazer a vontade do céu, é valorizar a transformação que Ele fez em mim e em você. Nós temos que passar com o nosso testemunho para outras pessoas. Nós temos que valorizar tudo que Ele fez conosco e levar adiante para a glória do Senhor Jesus. Mais do que tinha recebido, 100 moedas, saiu, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do patrão. Tem pessoas que têm talento e escondem. Tem pessoas que têm talento, faz um buraco e joga lá dentro. Não quer fazer a vontade de Deus, porque foi decepcionado ou decepcionada. Eu também decepciono alguém, e você também. Não tem ninguém bom não, bom é Jesus Cristo. Ou você enterra porque não valoriza a obra de Deus. Você tem outras prioridades? Trabalhar, estudar, fazer faculdade é excelente, mas saiba separar. Tenha equilíbrio para fazer sua vida pessoal, mas valorize o que o Senhor deu, os talentos. Não enterre, porque Ele vai cobrar a mim e a você. Os talentos nem é meu nem é seu, mas o patrão nos confiou, como esse homem confiou esses homens, a sua propriedade. E a propriedade do céu é o que Ele deu a mim e a você. A gente não tem que enterrar, a gente tem que falar, tem que se deixar ser usado para a glória do nome dEle. A gente tem que enterrar é o pecado. A gente tem que enterrar é tudo que não presta. A gente tem que enterrar aquela antiga criatura que eu e você era. Mas a gente tem que valorizar o poder de Deus, a graça de Deus, o agir de Deus nas nossas vidas. E fazer obra para a glória de Deus. Fazer discípulo, o nosso testemunho, louvando, orando, jejuando, orando pela nossa família. Valorize, mesmo que não lhe valorize, mas faça a sua parte com o Senhor, porque onde você não pode ir, Ele vai. Lá em Jeremias 23, 23, diz que Deus é o Deus de perto e de longe. O que você está fazendo, Ele está vendo. Você não está fazendo para homem, você está fazendo para o Senhor. Claro que você tem que respeitar as pessoas, mas sabendo que o grande patrão seu e meu é o Senhor. Glória a Deus. Depois de muito tempo, o patrão voltou e fez um acerto de conta com eles. Esse patrão aqui representa Deus, que no grande dia vai vir para fazer um acerto de conta comigo e com você. A Bíblia diz que quem estiver ao lado dele direito será dele, é do Deus bendito. E quem estiver ao lado esquerdo do Senhor será do maldito. Ele está chegando para ter um acerto de conta comigo e com você. Às vezes a gente não só enterra os talentos, como continuamos no pecado, onde ele já está despertando a gente. Ele chega para fazer um acerto de conta. A gente tem que ter sensibilidade para ouvir a voz dele, para entender quando ele está cobrando, para entender o que ele quer para mim e sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Havia recebido 500 moedas, chegou e entregou mais 500, dizendo: o Senhor me deu 500 moedas. Veja, aqui estão mais 500 que consegui ganhar. Ele deu o dobro, quer dizer, ele deu 1000 ao patrão. Ele fez com ordem e decência. Ele valorizou o que o homem, seu patrão, deu a ele. E eu e você, estamos valorizando? Estamos trabalhando para o Senhor? Não tem que dizer a ninguém, a gente tem que refletir, eu e você. Você na sua casa e eu na minha. Como é que estamos trabalhando para o Senhor? Muito bem, empregado bom e fiel. Esse empregado prestou conta. E o homem disse: muito bem, empregado bom e fiel. E quando eu e você faz a vontade do Senhor, ele diz também: muito bem, irmã fiel, homem fiel de Deus. Que coisa honrosa é ouvir isso do Senhor, não é verdade? Disse o patrão: você foi negociando com um pouco dinheiro e por isso vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar comigo. Ele deu mais, eu acredito assim, mais oportunidade. Ele promoveu esse funcionário porque honrou com excelência. Eu e você
Estamos honrando a palavra de Deus com excelência na nossa vida, na obra do Senhor? Como é que está a nossa excelência diante de Deus? Porque esse homem honrou, esse funcionário fez o melhor para o patrão. Como é que está a minha vida e a sua diante do Senhor? Nosso caráter, nosso dia a dia, quando o nosso pastor não vê, quando ninguém vê, como é que estamos agindo? É algo a se pensar, a refletir, não é verdade? Então o empregado que havia recebido 200 moedas chegou e disse: o Senhor me deu 200 moedas. Veja, aqui estão mais 200 que consegui ganhar. Mais um, para prestar conta àquele homem. Muito bem, empregado bom e fiel. Outro maravilhoso para aquele patrão. Disse patrão: você foi negociando um pouco dinheiro e pois vou por você para negociar com muito. Venha festejar comigo. Mais um que ele promoveu. E o patrão chamou ele para festejar com ele. O Senhor está nos chamando à responsabilidade. Será que a gente tem condições do Senhor festejar conosco na nossa casa? Festejar conosco quando a gente estiver? Como é que está nosso comportamento diante do Senhor? Como é que estão nossos talentos para fazer a obra? E como é que está o nosso comportamento pessoal? O Senhor tem condições de festejar a minha e a tua vida com Ele? Vamos refletir nisso? Vamos fazer a vontade de Deus com excelência? Não só a obra, mas a nossa vida. Porque lembre-se, eu e você somos templos e morada do Espírito Santo. E Ele quer homens e mulheres limpos de coração. Ele quer homens e mulheres que perdoam, que amam, que não vivem perdendo tempo com bobagem, nem vivem fazendo coisas que desagradam a Deus. Porque Ele diz que ama o pecador, mas aborrece o pecado. O que afasta o homem de Deus é o pecado. E eu e você tem que estar mais perto do Senhor. Temos que ser fiel a Ele, como foi esses empregados, para que o nome de Deus seja glorificado nas nossas vidas, para que as pessoas também queiram esse Deus maravilhoso que eu e você serve. Mas para isso temos que honrar, temos que prestar conta com nossa dignidade, temos que fazer a vontade de Deus na igreja, onde chegar com excelência. Vamos refletir nisso, vamos fazer para a glória de Deus. Aleluia! Aí o empregado que havia recebido 100 moedas chegou e disse: eu sei que o Senhor é um homem duro, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Fiquei com medo e por isso escondi o seu dinheiro na terra. Veja, aqui está o seu dinheiro. Veja que esse homem deu um argumento, uma desculpa, e deu o mesmo dinheiro a ele. O que é que eu e você estamos argumentando com o Senhor para fugir da responsabilidade? O que é que eu e você estamos argumentando com o Senhor para continuar na zona de conforto? Ou argumentando, apontando A ou B, algo do passado, para dizer que não perdoa? Quem é eu e você para não perdoar ninguém? Se Jesus Cristo levou nossa maldição na cruz do Calvário, onde Ele foi santo, mudo para o matadouro, como um homem que não devia nada, mas foi para levar a minha e a tua maldição. Nós temos que argumentar o amor, não argumentar, glorificar o Senhor. Aquilo que você não consegue, Senhor, venha me ajudar, me ajuda a perdoar, me ajuda a fugir da aparência do mal, me ajuda a estar mais perto de Ti, mas não argumentar para não fazer a vontade dEle, não argumentar para continuar pecando, porque ninguém engana a Deus. Ele conhece o oculto, o profundo e o escondido. Ele sabe quando eu e você está falando a verdade ou está mentindo. Ele sabe quando a gente quer fazer barganhas com Ele. Muita gente dá o dízimo na igreja para ser abençoado, outros para dizer que está tudo bem, que já é salvo. Não, a gente tem que fazer a vontade do Senhor sem argumentos. A gente tem que fazer a vontade do Senhor sem fazer barganhas com Ele, porque Ele conhece o nosso coração. Antes da gente falar, Ele já nos conhece. A Bíblia diz que antes da gente nascer, Ele já nos conhecia. É algo que foge da mente humana, mas o Senhor é poderoso
as plantas, a terra, a natureza, as árvores, os pássaros, louvam ao Senhor. E eu e você tem que louvar com dignidade. Eu e você tem que louvar para fazer a obra com ordem e decência. Eu e você tem que louvar para que Ele veja o poder dEle na nossa vida. Está fraco e está triste? Vá orar e louvar. Nada de argumentar. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha e na tua fraqueza. E quando a gente é fraco é que é forte. Mas argumento é para os fracos. Argumento é para os covardes. Argumento é para quem quer continuar na mermice, na zona de conforto, ou dizer por que não no pecado, para não fazer a vontade de Deus. Vamos despertar enquanto é tempo. Vamos observar aqui o que ele disse a esse servo dele. Empregado mau e preguiçoso, olha que coisa séria. Disse o patrão: você sabia que colho onde não plantei e juro aonde não semeei? Deus não vai passar a mão na minha cabeça e na sua se a gente estiver no pecado. Ele sabe quando a gente está argumentando para continuar na nossa zona de conforto. Ele sabe quando a gente está argumentando para não fazer a vontade dele. Ele sabe quando a gente está argumentando para ficar no pecado. Ele disse a Moisés e foi com o povo dele: eu não tenho um culpado por inocente. Como também ele não tem um inocente por culpado. Ele tem uma balança no céu que pesa. E essa balança tem que pesar para a glória de Deus na minha e na tua vida, com seriedade, como esses homens primeiro fizeram. Honraram o dinheiro que aquele senhor, que o seu patrão deixou com eles. Vamos honrar o que Deus tem comigo e com você. Vamos agradecer por todos os livramentos, por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Nada de ingratidão. Vamos ser gratos, porque Ele vê todas as coisas. A Bíblia diz que os olhos dele são como chamas de fogo diante dos bons e dos maus. A Bíblia diz que passa céus e terra, mas a palavra do Senhor não passa. A Bíblia diz: operando eu, quem impedirá? Vamos ajudar a nós mesmos, porque Ele não precisa de nós, é a gente que precisa do Senhor. No grande dia, ou sobe para a eternidade com Cristo no céu, ou desce com o mal para a eternidade. E a eternidade não tem fim. Aleluia. Vamos vigiar, vamos valorizar o que Deus colocou nas nossas mãos. Por isso você devia ter depositado o meu dinheiro no banco, e quando eu voltasse eu receberia com juros. Depois virou-se para os outros empregados e disse, ele ainda disse, você deveria ter depositado o dinheiro com juros. Quer dizer, ia vir juro para o patrão. Seria o quê? Seria uma obra bem feita. Seria uma responsabilidade que aquele patrão confiou a ele com excelência e seria honrado, ia se alegrar como os outros que o patrão chamou para se alegrar com ele. Vamos fazer a vontade de Deus com ordem e decência, nada de argumento. Eu que valorize e você valorize o que Deus te deu. Aleluia, Jesus. Deus é maravilhoso. Tire dele o dinheiro e dê ao que tem 1000 moedas. Tirou dele e deu àquele que tinha muito mais, porque aquele fez com excelência, aquele fez com dignidade, com responsabilidade, com amor, aquele fez para valorizar o que era do patrão. E Deus quer que eu e você faça o melhor para Ele, em tempo e fora de tempo, porque aí Ele te presenteia e me presenteia com o céu e aqui na terra também, como esse patrão presenteou. Louvado seja o nome do Senhor. Porque aquele que tem muito receberá mais e assim terá mais ainda. Aquele que fizer mais e mais ainda terá mais ainda, porque o Senhor recompensa, o Senhor tem prazer em abençoar quem honra o nome dele. Mas quem não tem, até o pouco que tem, será tirado dele. Você já pensou? Até o que não tem ser tirado? Deus é justo. E joguei fora, na escuridão, o empregado inútil. Chamou esse empregado de inútil. Eu e você tem que ter utilidade para o Senhor. Em casa, na igreja, onde a gente chegar, no trabalho, na faculdade. Seja útil, que eu possa ser útil para a glória de Deus. Ali ele vai chorar e ranger os dentes
e os dentes de desespero. Já pensou que coisa séria? Quando qualquer um que não honrar a Deus, aqui representa o inferno, descer para ranger os dentes para os séculos e séculos. Aí ele vai chorar e ranger os dentes de desespero. Mas o Senhor não quer desespero na nossa vida. O Senhor conta comigo e com você, que a gente valorize o que Deus nos deu, porque a glória da segunda casa será maior que a primeira. Amém? A paz do Senhor, fique todos com Deus e até amanhã. Glória a Deus.